Shalom, boa tarde. A paz do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Bendito é o nome do Senhor, amém? Boa tarde para quem está entrando. Boa tarde, Regiane. Tudo bem? Deixa eu avisar aqui as pessoas que vamos começar a nossa live de hoje. Boa tarde para quem está entrando, para quem vai assistir depois. Nessa tarde de sexta-feira. Que bom, Regiane. Deus te abençoe. Olá, Sheila. Tudo bem com vocês? Ai, Helmi. Olá, pastor Juliano, tudo bem? A paz, shalom. Shalom, povo de Deus. Eita, glória. Deixa eu avisar aqui aos irmãos que vamos iniciar o nosso estudo bíblico de hoje. Vamos honrar o Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Espero que vocês estejam bem nessa tarde de sexta-feira. Glória a Deus, aleluia. Amém? Então vamos avançar, que temos muita coisa hoje para falar, para aprender o que o Senhor quer nos ensinar através da palavra. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe vocês nessa tarde de sexta-feira. Em nome de Jesus. E vamos avançar. Eu quero consagrar essa live ao Senhor Jesus. Para que eu não fale meras palavras, mas para que eu seja conduzida na verdade e na palavra dele. Amém? Em unção, em poder. Em nome de Jesus. Bem-vindo para quem está entrando. Para os que vão assistir depois, Deus abençoe vocês nessa tarde. Amém? Glória a Deus, vamos avançar. Se você puder, feche seus olhos e vamos glorificar aquele que reina, que sabe todas as coisas. Querido Espírito Santo, meu amigo, muito obrigada por essa tarde, por essa live. Eu glorifico o teu nome, Senhor Jesus, eu glorifico a tua glória, o teu poder, a tua majestade de Rei e Príncipe da Paz. Glória seja dada ao grande Yahvé, o grande eu sou, nessa sexta-feira, nesse final de semana que iniciou. Mas glória seja dada porque o Senhor é o único Rei poderoso, majestoso. Obrigada, Senhor, pela vida dos meus irmãos que estão aqui agora e os que vão assistir depois. Eu te glorifico, Senhor, porque o Senhor é bom e o Senhor sabe todas as coisas. Sem o Senhor nós não podemos nada, Senhor. Glória seja dada ao teu nome, ao teu poder. Oh, Jesus, obrigada. Eu sinto a tua unção aqui. Obrigada, Senhor, por essa tarde maravilhosa. Obrigada pelo dom da vida, Pai. Obrigada porque nós estamos vivos, nós temos o fôlego da vida, que é o presente mais maravilhoso que o Senhor pode nos dar. Obrigada, Senhor, por nos ensinar a sermos melhores do que nós mesmos. Obrigada, Senhor, pelos telefones conectados. Por essa tarde maravilhosa, pela vida. Obrigada, Senhor, pela vida de cada pessoa que está aqui. Senhor, eu te agradeço, eu te glorifico, eu te consagro cada palavra que sai da minha boca. Eu te consagro, Senhor, essas lives porque tem nos ensinado, Senhor, a tua revelação da tua glória.
Obrigada, Senhor, porque muitas vezes eu não me sinto capaz, mas o Senhor é quem me fortalece e quem me capacita para fazer a tua vontade. Pai, tira de nós todo orgulho, toda soberba, toda ganância do nosso coração, Pai. Quebra esse orgulho que muitas vezes nos impede de avançar, Pai, e coloca um coração humilde, coloca a tua humildade, o teu amor, a tua graça. Nos renova, Senhor, nessa tarde e nos ensina a andarmos na tua verdade, na tua palavra, no teu poder, na tua unção. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Então vamos avançar. Quero falar hoje sobre os princípios do reino, dízimos, ofertas e primícias, que é algo que normalmente a gente não gosta de falar porque as pessoas interpretam de uma forma errada. As pessoas olham e acham que a gente está falando que a gente está pedindo dinheiro. Não. Mas a gente está aqui para ensinar. Eu estou aqui para ensinar aquilo que o Senhor me ensinou através da sua palavra. E enquanto mais eu aprendo a honrar os meus líderes, a honrar a Deus e a devolver aquilo que não é meu, mais o Senhor derrama sobre a minha vida. Então eu quero falar sobre esse assunto hoje, em nome de Jesus, honrando a Deus com fidelidade, gratidão e reconhecimento de que tudo pertence a Ele. Então hoje nós vamos falar sobre os princípios do reino de Deus. A gente não está falando apenas sobre dinheiro. Não estamos falando apenas sobre contribuição, mas estamos falando sobre honra, fidelidade, obediência, reconhecimento e confiança em Deus. Então, deixa eu colocar aqui no óculos, uma das maiores evidências de maturidade espiritual é quando entendemos que tudo que possuímos pertence a Ele. Tudo que possuímos pertence ao Senhor. A nossa vida pertence ao Senhor, a nossa família pertence ao Senhor, a nossa casa pertence a Ele, o nosso trabalho pertence a Ele, os nossos recursos também pertencem a Ele. Mas muitas pessoas desejam viver promessas de Deus, desejam viver tudo aquilo que Deus tem prometido, mas não querem viver os princípios dele. Porém, o reino funciona por princípios. O reino de Deus funciona por princípio. Então, quando a gente entende que os princípios do reino, aprendemos que Deus não está interessado apenas naquilo que entregamos, mas está interessado no nosso coração, com o que entregamos. Amém? Então, por isso, hoje existem 3 práticas importantes ensinadas nas Escrituras. Olá, Poliana, Deus abençoe, Helena. Então, quando a gente entende os princípios do reino... Olá, pastor Valmir, Deus abençoe. Quando a gente entende os princípios do reino, aprendemos que Deus não está interessado apenas naquilo que nós entregamos a Ele. Deus está interessado no coração com quem entregamos. Então, por isso, a paz do Senhor, pastor Valdinete, a paz. Por isso, existem 3 práticas importantes ensinadas na Bíblia que quando as pessoas escutam, elas saem logo. O coração fecha. Quando os homens de Deus ou mulheres de Deus falam sobre dízimo, oferta e primícia, o seu coração normalmente fecha. Traz um peso. Então, quando você aprende a honrar e a devolver a Deus aquilo que não é seu, é dele, você começou a entender como funcionam os princípios de Deus. Não é meu, não é de Heloísa, não é do pastor, não é do pastor Valmir, é de Deus. Então, hoje eu quero falar sobre um assunto que eu nunca falei aqui nas lives, mas porque eu quero falar para vocês o que Deus tem me ensinado. Como Deus tem me honrado através da honra que eu dou a Ele primeiramente. Então, o dízimo representa fidelidade. A oferta, ela representa gratidão e amor. E a primícia representa honra e consagração. Então, vamos falar sobre cada uma hoje para vocês poderem entender o que significa cada uma. E para que vocês não fechem mais o seu coração, entendendo que toda vez que você honra Deus, Ele também te honrará. E não porque Deus não é moeda de troca, mas porque você entendeu como funciona o reino de Deus. E o reino de Deus funciona através de princípio.
Embora sejam diferentes a primícia, a oferta e o dízimo, todas possuem o mesmo fundamento, reconhecer que Deus é dono de tudo. Então, o problema de muitas pessoas é que elas vivem como propriedade daquilo que deveriam apenas administrar. Mas quando entendemos que tudo pertence a Deus, que tudo pertence ao Senhor, a gente passa a viver em descanso, porque sabemos que Ele cuida daquilo que é dele. Hoje a gente vai compreender profundamente o significado espiritual do dízimo, da oferta e da primícia, e como esses princípios revelam um coração totalmente rendido ao Senhor. Então, em Malaquias 3, do 10 ao 11, fala assim: Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida, por causa de vós repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. Então, o que é dízimo? Dízimo é a 10ª parte daquilo que a gente ganha. Então, se você, durante 30 dias, você ganha X, o dízimo é a 10ª parte daquilo que você ganhou no mês. Existe algo importante aqui para ser compreendido. O dízimo, ele não é uma doação. O dízimo, ele não é oferta. O dízimo, ele não é uma compra de bênção. Aí eu vou dar o dízimo para comprar as bênçãos, para Deus me devolver as bênçãos. Não. O dízimo, ele é uma devolução. Quando devolvemos o dízimo, estamos reconhecendo que tudo o que temos veio das mãos de Deus. Que foi Deus que te permitiu ter tudo que você tem e ganhar tudo que você tem. É como se a gente dissesse assim: Senhor, tudo que eu tenho pertence a Ti. A minha vida pertence a Ti, a minha família pertence a Ti, a minha casa pertence a Ti, o meu trabalho pertence a Ti. O Senhor é a fonte da minha provisão. Então o dízimo não existe porque Deus precisa do nosso dinheiro. Porque Deus não precisa do seu dinheiro. Deus é dono do ouro e da prata. Deus é dono do céu, da terra. O dízimo existe porque nós precisamos aprender a confiar nele. Então, quando Deus fala através do profeta Malaquias, Israel estava vivendo uma crise espiritual. Em Malaquias 3, do 10 ao 11. O povo continuava frequentando o templo, mas havia perdido o temor. Então, continuava realizando práticas religiosas, mas os corações daquele povo ali estavam longe de Deus. Por isso, Deus pergunta: vocês estão me roubando? Deus faz uma pergunta: vocês estão me roubando? O povo responde: em que te roubamos? E Deus responde depois: nos dízimos e nas ofertas. Então Deus não estava falando apenas sobre dinheiro. Deus estava falando sobre fidelidade. E é o que o povo não estava tendo ali. Então o coração daquele povo havia deixado de confiar no Senhor. Quando Deus diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, Ele está ensinando que a obra de Deus precisa ser sustentada. Mas existe algo mais profundo ainda aqui nessa palavra. Deus promete abrir as janelas dos céus. Observe que a promessa não é ficar rico. A promessa é provisão. A promessa é cuidado. A promessa é proteção. E a promessa é que Deus vai continuar sendo a fonte para você, na sua vida. Mas o maior ensinamento aqui é confiança. Então o dizimista declara: eu confio mais em Deus do que no dinheiro. Eu confio que eu vou devolver ao Senhor aquilo que não é meu. Os 10% não são meus, é do Senhor. E Ele vai cuidar dos outros 90%, protegendo, cuidando. Então, o dizimista declara: eu confio no Deus do que mais no dinheiro. Então, isso agrada profundamente a Deus. Quando Deus fala que repreenderá o devorador, na passagem de Malaquias 3, Ele está revelando o seu cuidado sobre aquilo que foi colocado debaixo da sua autoridade. Então, quando você devolve aquilo que não é seu, é de Deus, na casa do Senhor, onde você congrega, na sua igreja, você está revelando
e declarando o cuidado sobre os 90% de Deus na sua vida. E você está colocando os 90% sobre a autoridade de Deus. Então, quem vive para Deus aprende que sua segurança não está em números, mas na presença do Senhor. O dízimo é uma declaração pública de fé. Amém? Glória a Deus. Vocês estão conseguindo entender? Oferta. 2 Coríntios 9, 7. Cada um contribua segundo o propôs no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Então, o que é oferta? Oferta é tudo aquilo que entregamos além do dízimo. Só que dízimo você não coloca nome, você apenas devolve o que é de Deus. Oferta você pode colocar nome. Por exemplo, Deus, eu quero ofertar aqui na vida de uma pessoa, eu quero ofertar na vida, por exemplo, deixa eu ver quem está aqui. Eu quero ofertar na vida da irmã Valdinete. Deus, eu quero fazer essa oferta. E aí eu coloco o nome na oferta. Pai, eu quero ofertar na vida da irmã Valdinete para que o Senhor possa me dar mais sabedoria para que eu possa prosperar. Então você pode dar nome à oferta. O que você não pode é dar nome ao dízimo. O dízimo você vai devolver na casa de Deus aquilo que é de Deus. Então a oferta é tudo aquilo que entregamos além do dízimo. Enquanto o dízimo representa fidelidade, a oferta representa amor. Por isso que eu sempre digo, quando você for ofertar, oferte com amor. Não oferte por pressão, não oferte porque alguém está falando, aquilo representa amor. Então, o dízimo possui uma medida definida, 10%, que é de Deus, não é seu. A oferta nasce da gratidão que você tem no seu coração. A oferta ela é voluntária, ela é espontânea. E a oferta não pode ser motivada por pressão. Ela não pode ser motivada pelo medo. Ela não pode ser motivada por manipulação. A verdadeira oferta nasce de um coração grato. E quando ofertamos, estamos dizendo, Senhor, eu sou grata por tudo que o Senhor tem feito na minha vida. Eu sou grata por todas as portas que o Senhor tem aberto para mim. Então, o apóstolo Paulo estava ensinando que a igreja sobre generosidade. E é o que muitos homens e mulheres de Deus não entendem. Quanto mais eu sou uma pessoa generosa, mais Deus derrama, mais Deus abre porta. E as pessoas não fazem porque não têm fé, porque não acreditam. Por isso que quando alguém fala, quando você está na igreja, por exemplo, e alguém está falando sobre dízimo, oferta, você fecha o seu coração na hora. E vem aquele peso. Porque aquilo está mostrando que você não é uma pessoa generosa, infelizmente. Você não aprendeu o que é princípio. Enquanto mais eu dou, mais Deus derrama sobre a minha vida. Não porque Deus não é moeda de troca, mas porque nós entendemos como o reino de Deus funciona. O reino de Deus é o reino mais rico que tem. Deus é o dono do ouro e da prata. Então, se eu entender como funciona, eu vou viver como filha. E quando eu vivo como filha, eu entendi os princípios. Então, quanto mais eu dou, mais eu recebo. Porque é assim que acontece o reino de Deus. Então, o apóstolo Paulo, ele estava ensinando a igreja sobre generosidade, mas ele não estava preocupado apenas com o valor entregue. Ele estava preocupado com o coração das pessoas, porque Deus não mede apenas aquilo que sai da sua mão, ou da sua carteira, ou do seu bolso. Mas Deus mede aquilo que sai do seu coração. Então, existem pessoas que entregam muito dinheiro, mas não entregam com amor. Então, aquela oferta ali não é válida, porque você está entregando apenas o dinheiro, mas você não entregou com o seu coração, com amor. Então, existem pessoas que entregam pouco, mas com o coração totalmente rendido. Deus observa exatamente a sua motivação. Não é a quantidade da sua oferta, mas é o seu coração rendido. Quando Paulo diz que Deus ama quem dá com alegria, ele está revelando que a oferta é um ato de adoração. A oferta ela é uma expressão de gratidão. Você está dizendo, Deus, muito obrigada, porque eu sou grata. É uma linguagem espiritual, é uma forma de dizer, Senhor, eu reconheço a tua bondade na minha vida. Quando alguém oferta na obra de Deus,
em missões, em projetos do reino, ou na vida de servos missionários, que dedicam as suas vidas ao evangelho, está participando da expansão do reino. Você está participando da expansão do reino. A oferta é uma semente. Quando você dizima, você está devolvendo a Deus o que é dele, que não é seu. Quando você oferta, você está plantando numa terra fértil e uma hora essa terra fértil vai florescer. Não é uma semente de barganha, mas é uma semente de amor. Então, quando eu oferto na vida de uma pessoa, eu estou pegando aquela semente, estou plantando numa terra fértil com amor e uma hora isso vai florescer. Agora, um exemplo. Se você passa por um morador de rua e ele pede algo e você dá, isso não é uma oferta. Isso é esmola. Por quê? Porque ele não é uma terra fértil. Ele pode ser uma pessoa que esteja na rua, ele pode estar usando droga. Então, isso não é uma oferta. Isso é uma esmola. E você pode dar uma esmola? Pode, mas isso não é oferta. Então, você não tem que dar nome. Amém? Então, quem oferta aprende a vencer o egoísmo. Aprende a vencer a avareza. Lembra que o avarento, ele tem medo da perda, por isso que ele não dá a outra pessoa, porque ele tem medo de faltar para ele. Então, quando você entende que você não quer viver como um avarento, então você não tem medo de produzir na vida de uma pessoa, de plantar aquela semente. Olá, pastora Nancy, Deus abençoe. Porque você entendeu que você não vai viver como uma pessoa avarenta. Então, o avarento, ele tem medo de dar na vida de alguém, porque ele tem medo de faltar para a sua vida. Por exemplo, você faz um almoço e fica ali desejando que não chegue ninguém para você compartilhar a sua comida, porque pode ser que venha faltar para você. Então, você é uma pessoa avarenta, você tem medo de abençoar outra pessoa. Você tem medo daquilo venha faltar na sua vida. Então, a sua confiança não está em Deus. A sua confiança está no que você tem nas suas mãos. Então, isso é uma pessoa avarenta. Então, uma pessoa que aprendeu, entendeu exatamente como o reino de Deus funciona, ele aprende a confiar mais em Deus do que em seus recursos. Então, a oferta transforma não apenas aquilo que tocamos, ela transforma quem nós somos. Amém? Primícia, Provérbios 3, do 9 ao 10. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Então, o que é primícia? A gente já falou sobre o que é dízimo, o que é oferta, agora vamos falar sobre o que é primícia. Para que hoje vocês não pesem mais o coração de vocês e não fiquem retendo o que é de Deus. Vocês deixem de agir como o reino de Deus age. Porque muitas pessoas, eu também já fechei o meu coração quando um pastor falava assim: agora chegou o momento melhor do culto. O momento em que a gente vai ofertar, primiciar ou devolver o dízimo. Eu fechava logo o coração. Vinha aquele peso. Mas por quê? Porque eu não queria honrar a Deus, eu não queria devolver a Deus, então eu pesava o meu coração. Eu era uma pessoa que vivia pela avareza, pela ganância, mas nunca vivia por princípio. E o reino de Deus funciona por princípio. Então a palavra primícia significa primeiros frutos. É entregar a Deus a primeira e a melhor parte daquilo que recebemos. A primícia não fala apenas de valor, a primícia fala de honra. Então, a primícia, você não vai... A primícia é na vida de um sacerdote, de um pastor. Fica gravado, pastora Nancy. Todas as lives ficam gravadas no meu perfil, tá? Depois que eu finalizo aqui, todas as lives ficam lá. É entregar a Deus o que é primícia, é entregar a Deus a primeira parte daquilo que recebemos. Então, a primícia você devolve a um sacerdote, por exemplo, um pastor, o seu pastor.
A primícia fala de honra. Ela responde a uma pergunta: quem recebe o primeiro lugar na minha vida? Então a primícia ensina que Deus não deve receber aquilo que sobra. Deus recebe aquilo que vem primeiro. Então, o primeiro tempo, o primeiro amor, a primeira honra, a primeira gratidão, a primeira entrega, isso é primícia. Por exemplo, vamos dar a Deus a primícia do nosso dia. Então, eu acordei, a minha primícia é primeiro a Ele. Então, primeiro eu vou agradecer a Ele, falar com Ele, honrá-lo, entregar o meu tempo a Ele. E isso é a minha primícia do meu tempo a Deus. A primícia é o primeiro de tudo. Para Deus, para honrar a Deus. Então, em Provérbios 3 fala assim: Salomão ensina que honrar a Deus com as primícias é reconhecer a sua sabedoria. Quando alguém entrega as primícias, está dizendo o seguinte: Deus, antes de qualquer pessoa, o Senhor recebe a honra. Isso é a primícia. A primícia não é apenas uma entrega financeira, é uma declaração espiritual. Muitas pessoas oferecem a Deus aquilo que sobra. E Deus não é sobra. Só que a gente muitas vezes entrega a Deus os restos, achando que Deus é resto, e colocando Deus, em vez de colocar no primeiro lugar, a gente coloca ele lá no último. Mas a primícia nos ensina a entregar aquilo que vem primeiro. É exatamente por isso que Abel foi aceito por Deus. Abel ofereceu os primeiros frutos, o melhor, o mais precioso, o mais importante. Caim entregou e Abel também. Só que Deus ficou feliz com a oferta de Abel. Por quê? Porque ele entregou o melhor. Já Caim não. Caim não entregou o primeiro melhor. Então, o coração de Abel, o mais importante, seu coração estava na oferta, sua honra estava na oferta, sua adoração estava na oferta. Ou seja, o melhor. Então, a primícia nos ensina que Deus merece o primeiro lugar em todas as áreas da nossa vida. Quem honra a Deus em primeiro lugar demonstra confiança, demonstra dependência, demonstra amor, demonstra submissão. E é sobre prioridade. Quem é a prioridade na sua vida? Algumas pessoas ensinam que a primícia é um dia dos 30 dias de trabalho. Você pega os 30 dias de trabalho e um dia dos seus 30 dias você pega aquilo e você devolve na mão de um sacerdote, de um pastor, de uma pastora. Isso é primícia. Do meu tempo, como eu já falei para vocês, eu acordei e o meu tempo primeiro é de Deus. E eu tô até sendo falha nisso, tá? Tenho que confessar para você, tô sendo falha com Deus. Muitas vezes eu tô acordando tão apressadamente que aí quando eu tô na hora do banho eu digo: eita Jesus, esqueci. Senhor, me perdoa. E eu não posso deixar de esquecer. Eu não posso esquecer que o primeiro tempo é de Deus. Por exemplo, você começa num novo empreendimento. A primícia, primeiro para ele, honrar a ele. Então, a gente estudou sobre dízimo, oferta e primícia. A gente percebe que Deus nunca esteve interessado apenas nos recursos. Deus sempre esteve interessado no nosso coração. O dízimo revela a fidelidade. A oferta revela a nossa gratidão. E a primícia revela a nossa honra. Então, existe uma diferença de um para o outro. E o reino de Deus funciona exatamente em cima desses princípios. Enquanto você... Olá, Nailde, Deus abençoe. Enquanto você não entender esses princípios, toda vez que uma pessoa fala no dízimo, na oferta ou na primícia, você pesa o seu coração, você ainda não entendeu como funciona o reino de Deus. Só que você quer ser abençoado. Todo mundo aqui quer bênçãos. Todo mundo aqui quer receber as promessas que o Senhor prometeu. Principalmente na nossa área financeira. Quem é que não quer prosperar? Quem aqui não quer crescer? Mas quando você está na hora que você está no culto, que o seu pastor, o seu apóstolo, ou uma pastora, a pessoa está ali e fala sobre esse assunto, você pesa o seu coração.
Na hora você pesa, você fecha o coração. E é exatamente o contrário do que Deus tem nos ensinado. Deus nos ensina que o que Ele quer é o nosso coração. É onde está o nosso coração? Qual a intenção do nosso coração quando a gente vai dizimar, ofertar ou primiciar? Mas se você fecha o seu coração, então nem faça. Porque Deus não quer o seu dinheiro. Deus não precisa do seu dinheiro. Ele quer o seu coração. Então, todas essas práticas apontam uma única verdade. Deus é o dono de tudo. Ele é o dono que permite que você avance, que você prospere, que você receba, que você faça coisas que pela só a sua mão você não faria. Eita, coceirinha no nariz boa. Então, quando compreendemos isso, deixamos de viver preocupados e passamos a viver confiando. Porque aquilo que é entregue ao Senhor fica debaixo dos cuidados do Senhor. Dízimo. A verdadeira prosperidade não é apenas ter recursos. A verdadeira prosperidade é viver debaixo da vontade de Deus. E quando eu entendo como funcionam esses princípios, eu entendi que a minha verdadeira prosperidade está debaixo da vontade dele. Então, tudo que eu faço, o meu trabalho, o meu dia, as conexões que eu faço, tudo vai estar debaixo da vontade dele. E se ele não quiser algo, ele vai falar comigo, ele vai tirar. Mas quando Deus quer te abençoar, tudo que você tem, o que você ganha, ele vai cuidar, porque tudo está debaixo da autoridade dele. Então, a verdadeira prosperidade é viver debaixo da vontade dele, é saber que Deus está guiando nossos passos, é saber que Deus está sustentando a nossa casa, é saber que Deus continua sendo nossa fonte. Quando passamos a viver uma vida marcada pela fidelidade com Deus, através do dízimo, da oferta e da primícia, pela generosidade e pela honra, não por obrigação e não por religiosidade. A gente não está falando aqui de religiosidade, mas por amor ao Deus que nos amou primeiro. Então, quando eu entendo que o amor dele foi primeiro na minha vida, eu aprendo como honrá-lo. Eu aprendo como abençoar a vida de outras pessoas. Eu aprendo a como dar o primeiro para ele. E aí o Senhor muda e transforma a nossa vida. Porque quem abre e fecha a porta é ele. Quem sabe todos os caminhos melhor para a nossa vida é ele. Só que a gente, muitas vezes, a gente tem esse conhecimento e a gente não pratica. Por quê? Por medo, avareza, medo da falta. Eu não vou abençoar porque eu tenho medo de que falte para mim. Eu não vou abençoar. Você não coloca a confiança em Deus. Mas quando você coloca, Deus abre porta, Deus abençoa, Deus coloca pessoas na sua vida. Portas que você nem imaginava, Deus abre. E se não tem porta, ele abre janela, porque ele é o Deus que pode tudo. Só que o que falta na gente muitas vezes é confiança e fé. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Então, para finalizar, a gente já vem durante 2 semanas falando sobre esse assunto: prosperidade, avareza, ganância, dízimo, oferta, humildade. Então, hoje eu quero finalizar esse tema para que na próxima semana a gente já comece em outro assunto, amém? Glória a Deus. Então, para finalizar, eu quero fazer uma oração sobre a sua vida, para que o Senhor possa abrir portas na sua vida, portas financeiras, portas de prosperidade, para que você arranque da sua vida toda avareza, toda ganância, todo o ego em cima das suas finanças, para que você coloque mais fé em Deus na sua área financeira. Porque muitas vezes o que falta na gente é fé. E sem fé não tem como nada acontecer. Eu estou falando isso para mim também. Amém? Então eu quero fazer uma oração pela sua vida, que você abra o seu coração hoje para receber essa oração. Entendendo que quando eu honro os céus também me honram. O céu cuida.
o céu floresce sobre a minha vida e sobre as 7 áreas da minha vida, desde a profissional, familiar, financeira, família, espiritual. Glória a Deus. Então vamos fazer a oração. Todas as orações que eu faço aqui, eu coloco elas por escrito no grupo que está aí no meu perfil. Para que depois você possa pegar essa oração e você declare na sua vida. Você declare ela dentro da sua casa. Você seja uma boca profética dentro do seu lar. Porque nós temos que ser bocas proféticas, não bocas murmuradoras. Então, tudo aquilo que o Senhor tem me ensinado, eu vou passando para vocês. Mas com forma de amor. Eu quero que vocês aprendam aquilo que Deus me ensinou. Porque eu era uma pessoa que só tinha dinheiro. Eu só tinha dinheiro, mas eu não tinha paz, não tinha saúde. Só tinha depressão. Era perturbado, opressa. E quando eu entendi que, Senhor, primeiro eu preciso te honrar. Primeiro eu preciso devolver aquilo que é teu. Primeiro eu preciso abençoar a vida das pessoas. E onde eu passo, eu saio ofertando na vida das pessoas. Ofertando. Tem vezes que o Senhor diz assim, faça mais na vida dessa pessoa. Porque eu entendi que se eu sou uma fonte de água viva, então eu recebo e transbordo. E assim o Senhor derrama mais sobre a minha vida. Não porque Deus não é moeda de troca, mas porque Deus é um Deus que honra também a seus filhos, que entenderam os princípios. Como funciona? Obrigada, pastora Nancy. Deus é lindo, né? O que Deus faz na nossa vida é maravilhoso. Então, quando eu aprendi isso, o Senhor, cada vez mais que eu abençoo, mais o Senhor abre as portas para mim. Porque eu entendi que, Senhor, eu quero ser abençoadora de vidas. Eu quero ser a pessoa que não fica pedindo, eu quero ser a pessoa que abençoa. Eu quero ser a pessoa que olha para as pessoas e diz, Senhor, eu quero abençoar aquelas pessoas. Eu quero ser uma semeadora. Enquanto mais eu semeio, mais Deus derrama na minha vida. E Deus manda pessoas até lá dos Estados Unidos que nunca me viu, para vocês entenderem isso. Deus já mandou pessoas lá dos Estados Unidos que nunca me viu na vida. Mas Deus falou com ela e disse, ó, semeie na vida da minha filha. E essas pessoas semearam. E assim também eu faço na vida de outras pessoas que eu nunca vi na minha vida. Mas porque eu entendi que eu sou fonte de água viva. Eu não sou um mar morto, que recebe e só retém para mim. Eu recebo e eu transbordo, eu recebo e eu transbordo. E assim Deus mais abre portas, mais derrama na minha vida. Então que você, em nome de Jesus, seja assim também. Entendendo que quando você entende os princípios, Deus abre portas. Amém, Anaílde? Que bom, então vamos falar sobre isso. Se eu puder semear na sua vida com uma palavra, será uma alegria para mim. Porque o que eu fazia antes, quem me conhece sabe que eu sou terapeuta. Eu achava que eu vinha dar mentorias, fazer terapias, e o Senhor disse que não era isso. O Senhor me deu para falar para vocês coisas que eu daria em mentorias e terapias fechadas. O Senhor mandou eu abrir e não cobrar de ninguém. Aí, pelo meu pensamento humano, eu ficava pensando assim, meu Deus, como é que eu vou pagar as contas? Meu Deus, e aí, como é que vai ser, Senhor? Mas Deus nunca me deixou faltar nada. Pelo contrário. Deus começou a abrir portas para mim onde não existia. Porque eu entendi que, Senhor, aquilo que o Senhor me deu, a formação que eu fiz, os diplomas que eu tenho, até o Senhor pediu os meus diplomas. Porque o Senhor disse, você vai me dar os seus diplomas. E você vai falar da minha palavra e você vai ajudar pessoas que não podem, muitas vezes, pagar por tratamentos, pagar por terapias, você vai ajudar elas de graça. E quem vai abrir as portas na sua vida sou eu. Então, quando eu entendi isso, eu disse, uau. Então, o Senhor nunca me deixou faltar nada. Porque eu entendi. O que o Senhor me pediu, eu entrego. O que o Senhor diz, me entrega. Não cobra. Semeie na vida das pessoas de graça. Até terapias. Porque quando eu cheguei no Brasil, lá de Dubai,
Eu cheguei no Brasil, eu estava depressiva, já tinha tentado me desviver, eu tenho que usar essa palavra para a live não cair. Eu tinha tentado me desviver várias vezes, estava depressiva, crise do pânico, opressa, cheia de demônio. Eu disse, Senhor, eu preciso de um terapeuta, de um psiquiatra, de um psicólogo, porque eu não posso sozinha. E sabe o que foi que Jesus falou para mim? Quem vai te curar, quem vai te libertar sou eu. E ele fez isso para mim, e o que ele me pediu foi o meu coração. Então, hoje, e eu semeio hoje na vida de vocês coisas que pessoas hoje cobram caríssimos. Mas eu vou semear na vida de vocês como semente. Em vidas aqui que eu sei que uma hora vai florescer. Mas não por troca, mas porque o Senhor tem me ensinado o que é realmente viver confiando nele. E na hora que eu menos espero, Deus abre portas. Na hora onde eu menos espero, Deus me coloca em mesas que eu nem imaginava. Mas isso não é para minha honra nem para minha glória, porque eu já tive muito isso. Já tive fama. Já tive poder, fama, dinheiro. Mas hoje é para glorificar aquele que reina, que vive, que é. Amém? Glória a Deus. Então, eu quero fazer uma oração pela vida de vocês, hoje, nessa tarde, de sexta-feira. E que Deus possa abençoar vocês mais e mais, e que vocês sejam fontes de água viva. Amém? Pai amado, nós te agradecemos por essa palavra. Obrigado por tudo que somos e tudo que temos que veio das tuas mãos. Perdoa-nos pelas vezes em que confiamos mais nos nossos recursos do que no Senhor. Perdoa-nos pelas vezes em que permitimos que o medo governasse o nosso coração. Hoje reconhecemos que tu és o dono de tudo. A nossa vida pertence a ti. A nossa família pertence a ti. A nossa casa pertence a ti. O nosso trabalho pertence a ti. Os nossos recursos pertencem a ti. Ensina-nos a viver em fidelidade. Ensina-nos a viver em gratidão. Ensina-nos a viver em honra. Que o dízimo seja uma expressão da nossa confiança. Que a oferta seja uma expressão da nossa gratidão. E que a primícia seja uma expressão da nossa honra. Livra-nos da avareza, livra-nos do egoísmo, livra-nos da incredulidade. Forma em nós um coração generoso, obediente e totalmente rendido à tua vontade. Que em tudo o teu nome seja glorificado e que possamos viver todos os dias reconhecendo que o Senhor é a nossa fonte, o nosso sustento e a nossa provisão em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia, poderoso. Eu sinto a presença do Espírito Santo aqui, fortemente. E eu sou grata a Deus por tudo que Ele tem feito na minha vida. Eu sou grata a Deus pelas portas que Ele tem fechado, porque não eram portas que não estava no tempo e também Ele não queria ali, muitas vezes. E a gente não entende. E a gente fica triste muitas vezes quando Deus nos pede coisas, quando Deus fecha portas, quando Deus tira pessoas que eram muito próximas. Então eu sou muito grata porque o Senhor teve que me limpar e tirar pessoas a ponto de eu dizer assim, Senhor, eu não tenho ninguém, mas eu tenho ao Senhor. E depois do Senhor me limpar, Ele começar a trazer pessoas de lados do mundo que eu nem imaginava. E Ele também pode fazer na tua vida, mas você precisa primeiro confiar nele. Porque o nosso problema é que a gente não confia. Se a gente confiasse, a gente não vivia tão perturbado como a gente vive normalmente. Tão ansioso, tão preocupado. Então, quando você realmente sabe que você está confiando em Deus e que a sua fé está ali... Tô sim, pastora. Tô aqui na região. Tô exatamente aqui, pertinho de você. Amém, pastora. Glória a Deus. Será uma honra. Primeiro eu vou orar, perguntar se eu posso, porque a minha dependência, eu tenho colocado tanto a minha dependência, a minha confiança, e eu fiz alianças com Deus, que, Senhor, todo lugar que eu vou, eu preciso perguntar, Pai, posso ir? Se Ele disser vai, eu vou. Se Ele disser fica, eu fico. Se Ele disser para, eu paro. Se Ele disser abre a boca, eu abro.
Então, eu fiz alianças com Deus que não podem ser quebradas. E é assim que Deus quer que a gente viva. O Deus quer que a gente viva e faça alianças com Ele. A gente viva na dependência dEle. E viver na dependência de Deus é você confiar tudo nas mãos dEle. Inclusive a sua parte financeira. Aqui eu tenho falado muito, pastora Nancy, que assim, teve dias já que eu olhava assim e dizia, Deus, eu tenho um pão e nem um café tinha mais, porque o café já tinha acabado. E o Senhor me ensinou a exatamente exaltar Ele, só por causa desse pão que eu tinha ali. E enquanto mais eu exaltava e glorificava, mais Ele começou a derramar na minha vida e abrir portas. Então, o nosso problema também é que a gente não agradece pelo que a gente tem, pelo pouquinho que a gente tem. Aí por isso que muitas vezes Deus não derrama o grande, porque no pouco você não está agradecendo. No pouco você não está glorificando. No pouco você não está adorando. Você está ali colocando a sua energia, a sua preocupação, a sua ansiedade em cima da falta. E quem coloca a sua energia em cima da falta não aprendeu a glorificar aquele que é o dono de tudo. Então o que falta em nós é agradecer, glorificar no pouco que a gente tem. É glorificar a Deus. Eu já olhei por um certo tempo da minha vida que eu olhei e eu tinha 0,00 na minha conta. Não tinha um centavo. Eu disse, meu Deus, minha conta, eu nunca tive com minha conta assim. Eu já aprendi a viver no muito, no glorioso, porque eu já tive muito dinheiro quando eu morava em Dubai. E eu cheguei ao ponto de olhar para todas as minhas contas bancárias e estar zerada. Eu dizer, Senhor, eu entendo que esse tempo aqui é para eu aprender e a te glorificar, mesmo não tendo nada na minha conta. Então a honra e a glória é tua. A minha preocupação não vai estar na minha conta zerada. Eu vou te glorificar. E aí eu colocava a adoração aqui, glorificava e adorava e dizia, Senhor, muito obrigada. Muito obrigada pelo Senhor me ensinar a colocar a minha dependência em ti e não no dinheiro. Enquanto você não colocar a sua dependência, não tem como o Senhor colocar grandes coisas na sua mão. Porque quando você tiver muito dinheiro, que é o que eu já tive muito, você se perde. Porque você vai começar a olhar para as coisas, para o dinheiro. Você não vai deixar de olhar para Deus e vai... Por isso que Deus muitas vezes não permite que pessoas prosperem demais. Deus dá ali para sobreviver, porque eu já vi Deus falar assim... eu não posso dar mais daquela pessoa, eu tenho que dar o suficiente para ela sobreviver, porque senão ela vai se perder. Ela vai se perder porque ela vai colocar a fé e a confiança dela no dinheiro. Então, tem pessoas que vão para o culto, que procura Deus, que fica ali, Deus me abençoa. E Deus sabe que se Deus te abençoar demais, você vai sair da igreja, você não vai mais buscar Ele, você não vai mais olhar para Ele, você vai olhar para aquilo que você ganhou, ou que você tem. Porque Deus sabe o nosso coração. A gente muitas vezes tenta enganar a Deus, mas Ele sabe todas as coisas. Ele sabe o profundo da sua alma, aquilo que você mais deseja, que você não fala para ninguém. Ele sabe, Ele vê. Então... por isso que a gente precisa aprender a viver na dependência dele. E aprender a viver na dependência dele não é fácil. Mas é possível. Mas é só quando você aprende a realmente entregar a ele tudo. O mundo pode estar caindo. A sua família está um caos. As suas finanças, as contas negativas. Um monte de conta para pagar. Mas quando você aprende a confiar e diz, Senhor... isso aqui não é para a morte, isso aqui é para eu aprender a confiar em ti. Então, a minha confiança em ti, eu vou te glorificar. Deus começa a abrir janela até onde não existe. Porque aí Ele viu que você realmente entendeu como é os princípios, como é viver pelo reino e como é confiar nele. Aí Ele muda a tua história. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Vocês estão felizes com essa palavra? Porque eu estou.
Porque tudo aquilo que eu falo para vocês, eu tô falando para mim também. Tudo aquilo que eu tô falando para vocês, eu também tô colocando dentro da minha alma, para que eu não me esqueça que é para olhar para ele primeiro. Glória a Deus, aleluia. Então, que Deus possa abençoar vocês nesse final de semana. Que vocês possam olhar para ele primeiramente, em tudo que vocês for fazer. Glorifica ele, agradece. Eu tenho apenas metade de um saco de arroz, Senhor. Muito obrigada por esse metade do saco de arroz. Muito obrigada, Senhor. Porque o Senhor é o Deus que pode tudo e a minha confiança é em Ti. Então aprenda a devolver o que é dele, a dizimar, a ofertar em terras férteis, sabendo que aquilo, quando você oferta, você está plantando uma semente na vida de uma pessoa, na terra de uma pessoa que é fértil, e uma hora vai florescer na sua vida. E a primiciar o seu tempo para Deus, a primiciar as coisas para Deus. Amém? Deus abençoe vocês nesse final de semana. Se você puder comentar nessa live, depois que eu publicar aqui no perfil, vai me ajudar a chegar em mais pessoas essa live. Essa live não é para minha honra, não é para minha glória, é para glorificar e ensinar aquilo que Deus tem me ensinado. Amém? Um beijo no seu coração. Deus abençoe vocês. Deus possa abrir os rios da glória dele sobre a sua vida, nas 7 áreas da sua vida. Amém? Até segunda-feira, meio-dia, se Deus nos permitir, estaremos aqui. E que você possa compartilhar tudo que você recebe na vida de outras pessoas, sendo uma fonte de água viva. Até segunda-feira, se Deus quiser.